vivência até agora? Como está sendo a vivência, o resgate da criança interior como princípio norteador básico para o quem somos nós? Quem quer falar? Hoje é mais mim, para... Fala, Má. para mim está sendo muito bom. Eu tenho uma grande dificuldade em desenhar. Então, assim, eu não sei se você vai falar da mandala agora, mas assim, a mandala que eu quis desenhar e que saiu que nem um desenho infantil mesmo, e tudo bem, eu não saio disso, a minha infantilidade já está aqui declarada, certo? É assim, foi muito bom rever, foi muito bom ver as fotos, relembrar de muitas pessoas que fizeram parte da minha vida nesse período da minha infância, que foram pessoas importantes, significativas e que são até hoje no meu coração significativas. E o que eu quis mostrar na minha mandala era a minha casa, a última casa que eu morei, que praticamente é que eu me lembro no dos meus 3 anos até os 8 que eu morei lá, né? Depois a gente mudou, veio para outra cidade. Então, assim, a casa tinha um terreno do lado que não deu para desenhar, que era cheio de árvore, que tinha meu cachorro, que era um perdigueiro, que eu amava muito, e desenhei meu pai, minha mãe e eu, porque, assim, com esse desenho infantil, porque não deu para desenhar de outro jeito. Eles Põe, são as pessoas mais põe, importantes. põe ele aí na câmera, na frente do seu computador, para que a câmera possa captar agora, aí no vídeo. Isso. Dá para Isso. captar? Dá um pouquinho mais para cima, só um pouquinho mais para cima. Isso. Obrigado, Má. Quem quer falar a Não, respeito do. Quem quer falar a respeito do mandala da Maria Silvia? Quem gostaria? Está disponível para a gente lá no nosso WhatsApp. Quem quer contribuir com aquilo que a Maria Silvia colocou nesse momento? Batendo o olho, ela tem uma casa feliz aqui, né? Aham. Cheia de emoção. Com os dois olhinhos, a boca para um caminho, ou seja, se entregando e cheia de emoção. Tá bem vivo o aspecto intuição, sentimento, né? Também. Sim. Aham. Sim, Até tanto na casa quanto nos pais e nela, né? muito legal isso. Aham, bem observado. Uhum. Que mais? E disso tem frutos, né? A gente tem Aham. frutos nas árvores, então É. tem colheita dessa vivência ali, que me Aham. chamou bastante atenção. E são duas coisas muito importantes, porque elas são grandes, esses frutos, e uma está em cada árvore. Para mim, remete como se fosse algo muito importante de pai e algo muito importante de mãe, porque tem um fruto em cada uma. Então, Que acho que tem algo legal. bem legal ali. É bem observado isso, Carla. Aham. E tá lá na própria copa, né? E você vê que no meio da copa aparece bem nítido essa marca, esse fruto. Aham. Legal isso. Que mais, gente? Ah, Me fez quem tá... lembrar esses frutos, né? Parecem pérolas. Parece que a árvore é uma concha, parece que é uma pérola, né? E achei interessante também que eles estão em três, é pai, mãe e ela, né? São três E árvores. são três árvores, né? São duas árvores, que é o pai e a mãe, que é a matriz, que é a raiz, e é como se ela observasse essa cena de longe, mas ela está livre, né? E é um coqueiro, né? Com todas as folhas em todas as direções, né? Como se essa formação propiciasse para ela uma expansão, né? Em todas as direções para a vida. Arrepiei olhando essa mulher. E esse coqueiro é interessante porque o lado esquerdo dele está voltado para baixo, o lado direito voltado para cima, e tem como se fosse dois braços voltados para o céu, né? Tipo, me entrego. Parece uma pessoa mesmo, você tem razão, o tronco, né? Parece ter uma cabeça aqui no meio e parece que é um monte de energia. Boa observação. Gente, vocês estão bons em leitura de mandala, viu? Tô gostando de ver. Que mais, gente? Tem mais alguma coisa nesse desenho que chame a atenção? Eu não sei se é desenho ou se é da foto, mas
Em volta desse coqueiro tem um amarelo ou é impressão só? Impressão. Ou é Não, só da impressão, foto mesmo? acho que é da foto. Mas parece que sai um amarelo assim em volta do coqueiro, né? E olha que legal, o caminho sai de dentro de casa e vai em direção à árvore, que é ela mesma, que saiu dessa casa, né? Desse sistema, assim, achei. Tá bem legal isso também. Pode ser uma coisa assim, essa árvore teve que se adequar a esse sistema e entrou nessa casa que tem esse sistema. Não o caminho indo para a árvore, mas a árvore entrando nesse caminho, é isso? Isso, seguindo esse caminho. Isso. Pode ser também? Ó, dá para repetir, por favor, que eu estou anotando? Dá para repetir? A árvore eu estou coqueiro. quieta aqui anotando. A árvore coqueiro está seguindo o caminho que você fez em direção à porta para adentrar a casa. E aí, adentrando essa casa, entra num novo padrão. Fala, Ri. Não. É que tem uma, assim, é engraçado assim que o caminho parece que é uma via de mão dupla, porque pode ser a árvore entrando, né? Porque tem o impulso dela em direção à casa, né? Que ela está numa diagonal em direção à casa, né? A gente tem esse peso, é que o deslocamento vai para lá, né? Então o deslocamento está indo da esquerda para a direita, que é a direção da casa dos pais, né? Mas, ao mesmo tempo, o caminho é cortado, né? Quer dizer, o cordão umbilical foi cortado, de alguma maneira. Então, eu não sei se dá a sensação que essa é a formação, que é o que você sempre fala da raiz, né? Volta para a tua origem, né? Que é de lá que você vai expandir, né? Então, me dá uma sensação que uma parte dela tá muito vinculada a essa raiz, a essa casa, né? Pegando até um pouco da... Fala. Tá? Então, pegando até um pouco da fala que ela traz, é um pouco isso mesmo. É como se o cordão tivesse cortado, mas ela ainda busca entrar nessa casa. Ela ainda tem esse ímpeto de voltar para esse lugar. Tanto que quando a Rita fala da raiz, as outras duas árvores têm raiz, o coqueiro não. É verdade. Dá para observar que as copas das árvores pai e mãe têm cores diferentes? Sim. Um mais da parte da criança e o outro, esse laranja, seria mais a parte razão? Sim, mais um ocre, né? Uma energia mais terra que abarca, que acolhe, tá? Entendi. Me chamou a atenção o telhado, porque é como se, dependendo de como... Mas me chama a atenção... Desculpa, Kelly, pode falar que cortou a ligação aqui. Me chama a atenção o telhado, como se olhando de alguma forma, assim, um pouco mais distante, é como se esses desenhinhos que tem no telhado, como se eles lembrassem palavras. Como a Maria Silvia é uma pessoa que trabalha muito com a palavra, né? Ela tem muita facilidade, acho que assim, pensar como um propósito dela mesmo, né? Que assim é viver também pela palavra. Isso no topo, né? Como algo ali para também de estrutura da própria casa. E se de uma certa forma isso está na razão, né, no aspecto lá supraconsciente, que é o telhado da casa, ou como eu preciso expressar através da palavra quem eu sou, o que eu sou, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu preciso expressar isso de alguma maneira, elaborar isso através desse pensamento, desse lugar, para conseguir de alguma forma dar sentido e conotação para essa minha essência, para as minhas raízes, para a minha base.
pelo fato de poder ter adentrado a esta casa e passar a conviver com esses padrões do que a casa proporciona, e é uma casa azul, portanto, que recebe de uma maneira bastante intuitiva sentimento e emoção. Há um querer, né? Há um querer nisso. Mais alguma coisa? Tem uma coisa que me chama a atenção, mas eu não sei. Nas árvores é interessante que uma é mais reta, a outra tem uma cintura, né? E do lado da árvore, que vai, teoricamente seria a mãe, tem como se fosse um buraco na terra e um pontinho em cima. Eu não consigo. Me chama a atenção, mas eu não consigo decifrar. Sei. Não tem uma outra pérola que está colocada ali fora né? É como se as pérolas, segundo o conceito da Rita, do que ela colocou, que é assim, né? Nas copas de cada árvore tem uma pérola no centro, tá? Mas a partir disso, não parece que é uma pérola que está colocada ali também, do lado? Que vai ser geminada, por isso que pode tem ser esse gerada, buraco. geminada, parece está sendo plantada, né? Foi plantada. Sim, sim. Agora, o que falou do telhado foi super legal e me deu a sensação que o telhado é a ponta do iceberg. Olha, bem legal isso, Rita. Super bem percebido, tá? É só o que aparece, né? Vamos brincar assim, tudo bem? Então, na Ilha Bela é a parte que estaria fora do oceano que a gente enxerga, não é? Então, olha que legal, vale uma coisa que é assim, você vê que tem todo sentido com aquilo que a Kelly colocou da comunicação, porque através do comunicar, seja pela palavra, pela expressão, pelo desenho, pela forma como eu posso, mas eu preciso trazer à tona todo aquele conteúdo que é meu do inconsciente, carinhosamente falando, embasado na minha intuição, no sentimento, para poder elaborar e dar sentido e lugar para tudo isso. Trocando em miúdos. Trocando em miúdos. Trocando em miúdos e graúdos. Pode ser bem aberto e direto e objetivo? Ótimo que seja. Que seja, tá. Então, assim, tá. Fala devagar, que é para eu anotar e não esquecer. Tá. O fato de eu poder ser uma criança do coração, ser acolhida como um ser do coração, é assim, você vê que a própria árvore, a palmeira, de alguma maneira é assim, né? É a diferente daquela estrutura das outras duas árvores que estão ali, os meus pais de coração, tudo bem? Mas eles acolhem, né? Assim, há um caminho nessa estrada para que eu possa ser acolhida, e eu sou acolhida por estes pais, no meu imaginário, em tudo aquilo que eu vivenciei junto com eles, nessa possibilidade através do sentimento, da emoção, da intuição, porque é muito vivo a questão do azul que está aí. Ok? E cada uma das pérolas, embora eu possa não ter sido gerada naquele ventre, naquele útero, mas a gente vai acolher aquela pérola que está distante ali, do lado das árvores, e vai trazer ela para dentro e vai criar como sendo a nossa filha de verdade, aquela que escolheu para que nós pudéssemos ser os pais dela. E aí eu preciso trazer tudo isso à tona, no sentido da elaboração do pensamento do que a Kelly estava colocando, porque assim é tudo isso que vai dando um significado e um sentido para o meu existir. Ou seja, eu sou eu. Quem sou? Quem somos nós? Eu sou eu. E assim, a minha jornada, a minha história é diferente da sua. Mas ela não me faz inferior ou superior a você. Ela me faz superior a mim mesma quando eu dou um lugar e um acolhimento para essa minha história, para esse meu conteúdo, para o processo que habita o meu ser. E é só nessa inteireza que eu consigo, na verdade, transmitir aquilo que eu quero da verdade do outro. Porque, Má, você se diz uma pessoa bastante racional, né? Através da lógica, do pensamento, mas você é puro sentimento e intuição. Puro sentimento e intuição. Claro que a lógica faz um sentido, né? Assim, a gente pensa porque a gente precisa trazer à tona, através da nossa razão, do nosso entendimento, no grau de consciência que a gente já atingiu e encontrou, este lugar, essa oportunidade de poder
escrever, codificar, decodificar os sinais, os símbolos, etc. e tal. Mas, é assim, você é manifestação do puro sentimento. Né? E assim, quando eu tô bravo, eu tô mesmo, quando eu tô feliz, eu tô mesmo, quando eu tô mal, eu tô mal, quando eu tô bem, eu tô bem. A gente já brincou disso lá uma vez, lá na praia, na casa da Lena, que eu fui viajar com você no final de ano, lembra? Na história da numerologia e do mapa astral. Porque assim, faz muito sentido isso, quer dizer, a sua personalidade, embasado lá pelo que eu lembro lá da estrutura do estudo do seu mapa numerológico na época, mexia com essa questão. Eu sou, é aquilo que é. Então, quando você olhar para a minha expressão, você não vai ver nada diferente daquilo que eu estou sentindo. Eu posso aprender a me manter neutra, mas que eu vou estar manifestando aquilo que eu estou sentindo, eu estou manifestando. Então, isso é muito legal. E aí, quando a Kelly capta essa possibilidade da interpretação, junto com a Rita, da ponta do iceberg, que é tudo uma função pensamento, não é que está tudo resumido só nisso, mas é para dar lugar e entendimento a essas sensações e emoções que habitam o meu ser. E só quem vivenciou uma experiência, uma história assim, pode falar a respeito disso, né? Porque de fora a gente julga, pensa sobre, analisa tal, mas não está lá dentro da experiência para poder compreender o quanto aquilo é enriquecedor para uma vivência. Só pode falar do câncer, por mais quem tenha trabalhado com oncologia, né? Assim, e você estudou muito e pra caramba todos aqueles anais, compêndios, parará, etc. Tal, só que assim, tá, tudo bem, isso me dá uma posição teórica, mas só pode falar do câncer aquele que teve um, porque caso contrário é qualquer coisa próxima do imaginário. Né? A gente pode ter assim um campo de pesquisa dizendo que certas características são específicas. Então, os seres geralmente numa curva de Gauss, né, assim, na faixa do equilíbrio da normalidade, costumam manifestar certas emoções e sentimentos dentro de um câncer. Mas quem viveu é que pode de verdade saber o que aquilo significou para a existência. Quem perdeu alguém nesse momento, na situação de Covid, é que pode falar a respeito disso. A gente só faz um imaginário do que seria essa possibilidade. Ou para qualquer outra situação na existência. Então, assim, esse seu mandala, ele fala da sua relação de vida, se a gente parar para pensar. E assim, e foi interessante porque é a parte que a criança está se formando, mas não é a criança no sentido a menina lá de poucos anos de idade, né? Não, é a parte psíquica que está se formando e que permite que a consciência possa se manifestar. Então toda a minha história está embasada nisso. E eu sou o que sou e cheguei àquilo que eu preciso, graças neste presente momento, nessa situação, eu, Maria Silvia Eustáquio, na presente encarnação, por conta dessa história, porque tudo isso era importante para eu poder desenvolver e desbravar essas características que eu trago comigo. A escolha do serviço social, não é? Acho que tudo isso, de uma certa forma, assim, a terapia de casal e de família, tudo isso está envolvido porque esse é o campo vibracional que gera o meu ser por aqui agora. Tudo bem? Estou acabando de escrever. Tá. Eu estou virando taquígrafa. Tá. Tudo isso está gravado, tá? Tá. Mas vai que eu não escuto a gravação, então já está aqui. Agora, como a vida é sincrônica, né? Tudo que vocês estão falando, quando eu acabei de ver esse documentário, eu escrevi e ainda botei assim, grafei aqui num quadradinho. Eu sou um ser infinito. Que Depois legal que eu isso. ouvi isso, e vocês me deram feedback agora, falando tantas coisas que nesse momento da minha vida são extremamente importantes. Vocês nem imaginam quanto.
Sabe, quando a gente brinca na possibilidade... Brincar é meu jeito de falar, vocês já estão acostumados com isso, né? Porque nunca é no desrespeito de nada e de experiência nenhuma de ninguém. Por mais que possa até existir um julgamento aqui dentro, né, em in vitro, mas não é nesse sentido de ir lá e criticar e acabar com a estrutura do outro, não é isso. Mas é assim, a gente... Lembra que a gente está brincando sempre com uma coisa que é assim, nós todos, né, não sabemos por quê, porque assim, gente, não era assim o nosso esquema de trabalho, lembra? É uma vez por mês, é só aquilo, tem logo para saber. Por conta de todo o processo que a gente está vivenciando, foi criada essa oportunidade. E uma semana a gente está, outra também, outra não consegue, mas está tudo certo, faz parte do processo. E aí isso vai fazendo com que, de alguma maneira, nós temos algo em comum nas habilidades que habitam os seres individuais, para que um mais na amorosidade, o outro mais na questão da consciência explicativa, outro mais na questão do respeito e de só com o olhar conseguir transmitir alguma coisa, o outro com a possibilidade de poder questionar coisas que o grupo não parou para poder pensar e refletir, e todos estamos crescendo. E imagine que aqui só hoje 7 estão presentes, tudo bem? Né? Assim, desses 7, nós não somos indivíduos isolados. A gente se relaciona no nosso dia a dia com outras tantas pessoas. E isso que a gente está fazendo aqui agora vai reverberar nas nossas relações lá fora. Sejam nas relações pessoais, sejam nas relações profissionais, relações de vizinhança, né? Isso vai mexer com essas estruturas. E é só assim que a humanidade pode caminhar. A gente só vai conseguir a evolução graças a esse processo. Então, todos os núcleos precisam ser respeitados, desde o individual de cada um de nós, ao nosso coletivo aqui agora, a quem não está presente na tarde de hoje, e a possibilidade, de alguma forma, de podermos estar contribuindo para que outros tantos possam crescer, graças àquilo que nós estamos refletindo aqui agora, a nosso respeito. Então não é menos, é mais, é cada vez mais. A gente está se tornando empoderado, sabe? Empowerment, centração, eixo, equilíbrio. A gente está trabalhando para poder tornar a nossa consciência púrpura. Isso é muito legal. E aí, se a gente volta lá para os episódios anteriores, a gente brinca com uma coisa que é assim, quando o Buda se iluminou, Siddhartha, né? Se tornou espaço búdico, tá? Ele falou, eu não vou ficar aqui sozinho nesse lugar. Tem um monte de gente lá que está precisando de mim, então peraí que eu vou voltar, porque eu preciso ajudar essas pessoas que fazem parte do meu processo para conseguirem chegar nesse mesmo lugar que eu cheguei. E assim, Bezerra de Menezes e outros tantos que a gente conhece, vultos, né, espirituais já de alta envergadura, trabalhando em benefício para poder continuar o processo. Então, assim, cada um no elo da corrente, aquele que é mais forte numa característica, ajuda o outro que está mais fraco naquela situação. Mas o fato do outro estar mais fraco naquela situação não significa que ele é fraco. Significa que eu preciso dele, mesmo eu mais forte, eu preciso dele também para poder compartilhar e mostrar a possibilidade dessa ajuda. Porque se eu só mantiver isso aqui comigo, tá, eu vou iluminar vocês que se danem aí. Não sai para nada, eu vou para o espaço vazio. Não sai para nada, né, gente? Então precisa colocar isso em serviço do outro, daquele que está próximo de nós. E amanhã eu posso ser o elo mais fraco numa outra característica dessa mesma corrente, com aquele que eu fui o elo mais forte para ele, e amanhã eu posso ser o elo mais fraco, e que eu vou precisar dessa ajuda, dessa mesma corrente, e que posso contar com ela também para que todos, de uma certa maneira, consigam subir mais ou menos no mesmo período e na mesma época. O que tem de legal é isso, é que assim a gente não vai se perder tão fácil não, tá? Tudo bem? A gente vai continuar caminhando, seja aqui, em outra dimensão, em outro planeta, em outra galáxia, a gente vai continuar caminhando, tá, gente? E não adianta querer fugir não, porque eu vou caçar vocês, tá? É o primeiro que fala, eu vou levar a listinha junto comigo. Aquele que resolver pular fora, eu vou correr atrás e vou falar, oi, volta aqui, que você tem coisa para me ensinar ainda. Tudo bem, gente? Tudo, e me ensinaram muitas coisas. Hoje me deram respostas, vocês todos, de questionamentos de 2 semanas que eu venho questionando, vocês me deram a resposta. Não tenho como agradecer. Gratidão eterna. Eu acho que assim, isso não é nem pelo fato de precisar agradecer, é sinal que a gente... É sim. Eu falo, você não está falando que eu falo as coisas? É sim, a gente precisa aprender também a agradecer.
Eu Não, sou claro. muito grata todas as vezes que uma coisa vem e que ilumina a minha consciência. Então, eu acho que isso é muito importante. Claro, claro, mas eu digo assim no sentido egóico de nós pessoas, tudo bem? Porque assim, ó, é você crescendo, eu também estou crescendo. Se você não cresce e eu estou ajudando e aquilo não está servindo, eu também estou paralisado, eu não estou trabalhando as minhas melhores habilidades. É nesse sentido que eu estou dizendo. Né? Então, um está contribuindo para o outro. Né? Quando eu ensino e o outro aprende, significa que eu usei a habilidade mais específica que eu tinha e que aquele era capaz de também poder receber naquele momento. Vamos pensar no mestre maior, Jesus, ele se colocava no lugar daquela pessoa, no entendimento daquela pessoa para conseguir fazer com que ela de verdade transmutasse aquilo que precisava ser transmutado. Olha que bonito, olha quantas coisas a gente está aprendendo na evolução das nossas consciências individuais. E que se sozinho a gente não ia conseguir isso nunca. Só trancado lá em Sorocaba, naquele hotel, não ia conseguir isso nunca. Ficar olhando para as paredes, não resolve nada. Parede não vai evoluir graças a isso. Vai, parede, vai, parede. E nem eu olhando para ela. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Quem mais, gente? Ai, gente, Pronto. no banheiro, tá? Vai. Uhum. Ai, eu tiro Vi. daqui e escuto vocês. Fala. Eu, quando peguei as fotos, eu queria uma foto específica que eu falei, né, que eu não achei. É uma foto que eu devia ter uns 8, 9 anos, e eu tô no quintal da casa da praia do meu pai, que só tinha gramado na época, com uma calça de uniforme, aquelas azul escura, né, que tem aquelas duas listas do lado, e uma blusinha branca e preta que mal servia mais em mim, que eu adorava, com cabelo desse tamanho, né, todo bagunçado, e com um disco na mão, porque a gente estava brincando de, como se fosse frescobol, nem sei se é esse o nome. E eu amo aquela foto. Não foi a foto porque... que você pôs aqui, né? Não foi, então, né? eu não achei ela. Eu não achei ela. Era isso que eu estava procurando no celular. Ela me veio muito à mente, essa foto. E eu gosto dessa foto porque eu tô extremamente livre, né? Meu cabelo, porque meu cabelo sempre foi uma coisa que me pegou, porque eu tentava domar ele, né? Mas o cabelo todo armado, aquela coisa toda, e eu estou extremamente livre e com cara de criança peralta, moleca. Né? E daí, na hora que eu peguei as fotos que eu coloquei no grupo, eu não consegui me conectar. E eu trouxe na memória essa outra foto. E daí foi interessante que eu tentei desenhar o gramado e de repente não saiu nada, saiu uma coisa. O mandala foi sendo criado. Fui como sempre, começo no racional e ele desandou aí. Quem quer olhar para o mandala da Vanessa para a gente poder falar um pouquinho a respeito dele? O que nós enxergamos. Ovan, enquanto isso, você tem condições de poder encontrar essa foto que você falou, não? Sim, se ela não tiver aqui, ela está na casa da minha mãe. Eu dou um jeito de achar. Tá, então, ó, sua lição de casa para a próxima sessão de terapia, tá? Se for possível. Se for possível, não precisa se enlouquecer por conta disso, não. De repente você nem vai até lá, ou tá difícil para poder encontrar, mas vai atrás dessa foto e já começa a fazer contato com ela para a gente poder dar continuidade, porque tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando nesse momento. Isso que você acabou de falar, tá? Mas vamos ouvir o que o povo quer falar a respeito do seu mandala. Essa mandala, gente, quando eu vi aqui de todas que eu estava olhando, me chamou muito a atenção o beija-flor na flor. E para mim veio a sensação de perfume. Essa mandala tem cheiro, tem aroma bom, tem cheiro de coisa boa. E aquele sorriso que está lá em cima é a descrição da foto que ela falou, né? É aquele espaço que tem uma série de energias super conectadas ali, porque está tudo muito conectado, mas que eu acho que o principal que vem é esse estado de presença dentro desse universo todo, por aquele sorriso, por aquela flor que se destaca muito, então é um eu sou ali para mim, né? Uma presença forte, um entendimento dessa presença,
mas com muito perfume. Para mim, esse é um aroma, esse é um mandala perfumado. Que legal isso, Carla. Olha, assim, é a primeira vez que eu escuto desses quase 30 anos, né? É assim, é essa sensação de que assim o mandala transmite um perfume, um aroma. Mas é legal a gente poder perceber isso de novo, porque voltando para o estudo de mandala em primeiro lugar, para cada um, assim, de nós desperta uma área de atuação. Para um vai trabalhar através da razão, para o outro vai trabalhar através da intuição, para o outro do sentimento. Então, assim, por que o aroma também não possa estar envolvido nisso? Né? Então é legal, porque assim, e também já faz indício de uma coisa que assim, para mim, Carla, tem um aspecto importante que assim, muita coisa vibra na sintonia do aroma, do perfume, do cheiro. Tudo bem? Então é legal poder perceber isso. Eu, Carla, já sei que uma das habilidades que habita o meu ser tá aí, ó, tá nessa questão. Então, quando vier alguma coisa para mim que tem um cheiro que é agradável, para mim, Carla, é legal eu poder pensar a respeito daquilo. Quando o cheiro é desagradável, um aroma não tão legal, eu também preciso parar e prestar atenção naquilo para poder observar se eu estou no meu caminho ou não. Então, isso, primeira dica, super importante para todos nós. E a segunda, que tem uma coisa muito legal, que é assim, ela falou do beija-flor. Vocês conseguem perceber que o beija-flor vem do futuro para beijar a flor? Porque assim, quando a gente pega o mandala, lá, aquilo que está do lado direito do desenho está lá no futuro. Então, assim, ele está vindo do futuro em direção à própria rosa, que também se encontra no futuro no desenho, para poder fazer sugar o néctar, para poder conseguir tirar o melhor que existe ali, para poder transportar, porque o beija-flor ele tem essa função, né? Por mais que ele se alimente desse néctar, mas ele também, pousando de flor em flor, ele vai polinizando de uma planta para outra. Então, assim, olha que legal, quer dizer, eu me permito na possibilidade desta flor rosa, neste momento, que posso ser eu, ou a estrutura dessa liberdade que habita o meu ser enquanto Vanessa falando, e assim, para que através deste beija-flor as coisas sejam levadas. Então eu sugo daqui esta essência, mas eu me permito ser sugada daqui dessa essência, mas cada um que eu toco, ou que me toca, terapeuticamente falando, minhas amizades, minhas relações, leva um pouquinho do meu perfume. Mas tem mais coisa, gente. Tem esse sol aí, esse solzão. Eu não sei interpretar mandala, mas esse sol me chamou muita atenção. É um sol que parece que ilumina tudo, né? Ele acende tudo, ele ilumina tudo o tempo inteiro. Não sei, eu só não sei dar significado para isso. Eu só estou falando que chama atenção. Desculpa, não conheço. Não. É ótimo, mas é assim, ó, só um pouquinho, Kelly, mas é legal pensar numa coisa que é assim, qual é o sentimento ou a sensação que te causa olhando para esse sol que tende a iluminar tudo? Desculpe, gente. De grandeza, de amplitude, de que tocar legal. tudo com uma beleza imensa. É assim que eu vejo, assim que eu sinto. Tá. E aí a gente não pode traduzir um pouquinho isso como sendo uma coisa assim, no meu aspecto racional, eu, Vanessa, aprendi através da estrutura egóica, da estrutura, falei uma bobagem, gente, através da estrutura do paterno, do masculino, porque o sol representa isso, tudo bem? A função e a manutenção de tudo aquilo que eu toco, eu preciso iluminar através dessa razão. Que mais? Vendo o sol, assim, o sol também me chamou a atenção, mas assim, junto com esse azul que vem embaixo, para mim dá uma sensação de uma pessoa, como se o sol também deu, Kelly. Como se ele tivesse sido deslocado desta pessoa, né? Então, como se fosse assim, existe uma pessoa pronta ali, uma pessoa olhando, talvez, do passado para todas essas possibilidades ali, mas falta alguma emoção, né? A emoção está em outro lugar. É como se não tivesse casada a emoção com a razão? Isso. Uhum.
E até ampliando mais o sol, tem uma parte que pega assim. Hoje, como a gente está muito com a coisa da máscara, né? A máscara tem uma máscara. Né? Então, esse pedaço aqui lembra uma máscara, né? Como se estivesse encobrindo o próprio sorriso também. Me deu Fala, uma sensação Ritinha. assim, né? Que tem dois compartimentos, o da esquerda e o da direita. E me dá a sensação que o sol real é o sorriso, né? E que a parte esquerda, ela é muito matéria para mim. Esse sol parece uma montanha, sabe? Parece que é uma densidade mesmo de matéria, né? E é engraçado que parece que a matéria precisa ser protegida, e daí tem essa máscara, né? Que eu também tinha, a Kelly colocou e eu também tinha visto aquilo, né? E para mim, o lado direito, ele é diáfano, assim, ele está além da matéria, sabe? Ele está junto, mas ele é espírito, assim, como se a energia dela fosse essa energia de propagação e felicidade, que ilumina de fato, e que a matéria está mais densa, sabe? Está mais presa nela mesma, né? Tá? Me deu essa sensação, assim. Como Mas se ambos essa... os lados têm sementes, né? Que são as bolinhas azuis, né? Parece que tem sementes para brotar, tanto na matéria como no aspecto mais sutil, né? Tá fértil, né? Tá fértil. Que legal. E aí não faz um pouco sentido a gente também poder perceber que lá do outro lado, do lado direito, o sorriso aparece. A criança interior está viva, sem a máscara. Enquanto o sol está encoberto com esse cor-de-rosa da máscara, que tapa, né, essa expressão do sorrir e do falar, e etc. Lembrando, até outro dia alguém falou assim, imagine aquelas muçulmanas que são obrigadas, de uma certa forma, a utilizar aquele cobrir a expressão do rosto, né, só para demonstrar os olhinhos. Então, assim, para elas usar máscara, de repente, é muito mais fácil, porque, ok, né, elas já estão nessa função, no estado de consciência no momento, mas para quem tem essa questão de que aqui a gente pode falar, a gente sorri, a gente braveja ou não, através da expressão, né? Imagine colocar a máscara nesse momento e assim eu tenho que aprender a me comunicar através das janelas da alma, que são os olhos, as fontes de expressão. Mas por um outro lado, também tem uma coisa que assim, quando eu tiro essa máscara que está lá colocada no sol, aparece num verde que está muito esquizoide, carinhosamente falando, né? Porque existe todo um verde ali de cura, de verdade, de equilíbrio ao redor. E aonde está colocado o sorriso cor-de-rosa ali, bem intenso, amarelo, bem... Exato, é um verde amarelado. Então é assim, é como se, tá bom, ok, eu posso sorrir, mas ainda tem a função pensamento meio distorcida, no sentido de querer controlar de alguma sorte essa possibilidade da minha livre expressão. Então essa busca por o livro vermelho, por exemplo, viu, Vanessa? É assim, tá? Que graças a Deus não chegou e não vai chegar, tá? Só a título de curiosidade, né? É assim, é querer controlar demais aquilo que já habita o seu ser. Ela entendeu o recado, mas se ela quiser, depois ela compartilha. Tá? Se ela quiser, depois ela compartilha, tá? Mas é bem legal isso que vocês estão percebendo, viu? Muito legal isso, Rita. Uhum. Que mais, gente? Alguém quer falar alguma outra coisa do mandala da Vanessa? Como eu posso integrar essa questão do aspecto razão que me cobra e me exige muito com aquilo que eu sinto? Para eu deixar queimar todos os livros na fogueira, e aí eu não preciso cair dentro da piscina, né? Porque queimei uma mandala, tá? Né? Então, assim, pelo menos queima todos os livros de psicologia, de meditação, parará, etc. Tal, e vai ser livre, vai dançar a fluidez que habita o seu ser. Mas se eu ficar presa lá no livro vermelho, ai, desculpa, tem outras quedas programadas por aí. Tudo bem, Van? Tudo.
Você vai atrás daquela fotografia que eu te pedi, tá? Eu posso só falar uma coisa que é interessante? Claro. Essa foto, ela para mim tem muito significado, porque eu falei, né? Me lembra a criança realmente peralta, a moleca que eu fui. E no decorrer da vida eu perdi isso, eu escondi o meu sorriso. Percebe? Então fez muito sentido. Essa máscara que não era para ser uma máscara. Percebe? Como é a risada da bruxa mesmo, Vanessa? É para dar? É claro, é lição. Percebe como é importante? Agora você está rindo com a sua criança interior viva. Agora você está rindo com a criança interior viva. De alma e corpo, tá? Talvez você precise sair lá fora e assim chamar o Lupercio, os meninos, etc. E dar essa risada, entendeu? Para trazer a criança interior na vida que ela habita o seu ser, tá? Né? E não ficar escondendo como você começou a falar agora, nesse momento que você ia falar do seu sorriso, você já ia levando a mão como se tivesse que esconder o sorriso. Ai, joga fora esse livro vermelho, tá? Dá para mim que eu vou precisar mais dele do que você. Gente, o Vitor é o bruxo. A gente, na aula do Cremo, o Cremo falou do livro vermelho e tal. Na hora o Vitor foi comprar, decidiu não comprar, e eu comprei. Só que não chegou, e daí a Amazon cancelou o meu pedido. Ou seja, vamos botar fogo nos livros, gente? A gente já sabe tudo que a gente precisa, tá? Né? Não vamos ficar achando que a gente tem que ficar se pendurando nas teorias para conseguir ser aquilo que nós viemos ser aqui. Quem somos nós? Não somos as teorias, em hipótese alguma. Nós somos a experiência do dia a dia fazendo as teorias. Ó, o mentor está disfarçado de comissário, de tripulante da Varig, que é claro, né, nem existe mais, né, gente? Então, mentor, obrigado, tá? Porque eu não sei de onde eu tirei isso. Pois eu levo cada chapuletada à noite, mas tudo bem, deixa para lá. Quem mais, gente? Tudo bem, Van? Faz sentido tudo isso? Total. Tá. Quem mais quer falar a respeito da sua experiência? Fala, claro que sim, Rita. É interessante, né? Porque eu fui separar as fotos e eu me encanto comigo mesmo. Adoro, eu gosto assim. É engraçado, né? Mesmo. Mais do que eu me encanto agora, né? Eu falo, ai, como era bonitinha. E divertida, assim, né? E era um momento... Eu não tenho muitas fotos, né? Porque minha mãe ficou doente durante 5 anos e depois meu pai começou a fazer só slides, então a gente tem poucas fotos, né? E minha mãe sempre falou, tem poucas fotos suas porque eu estava doente e a gente não lembrava de tirar foto. Mas ao mesmo tempo que tem, é tão legal, né? Assim, E quando você pediu para separar as 10, né? Nossa, me deu um estado meio de euforia interna, assim, de uma alegria mesmo. Foi muito engraçado, assim. Parece que veio uma memória de uma coisa que eu estava há muito tempo esquecida, sabe? Engraçado, assim. Foi bem legal mesmo. Fiquei bem feliz com isso. E abriu umas portas aí. Vamos olhar para o mandala da Rita, gente. Quem quiser falar aquilo que sente, que percebe. Eu fiz 3. Rita, quando eu olho seus mandalas, eu fiquei encantada com a beleza artística deles. Assim, é muito bonito mesmo. E para mim, todos eles têm a questão da formação da vida, né? Para mim, todos eles lembram esse processo celular de conexão, de união, de multiplicação, de expansão, assim. E eu não sei a ordem que eles estavam, se mas para mim aquele que tem um que parece um espermatozoide perfeito, né? A vida sendo gerada, assim.
Então, é um Virando de processo... cabeça para baixo, virando de cabeça para baixo, esse que você está falando, Carla, que parece um espermatozoide, tem uma figura de mulher que está assim, virando de cabeça para Deixa eu baixo. Ela virar. está nessa posição. E como que na outra, segurando a barriga, ela está assim, ó. E a outra mão segurando a barriga. Pode virar ele aí para ver. Uhum. Não Foi dá o para último. ver assim? Dá. Acho que dá mesmo. Mas para mim também deu a sensação que deu para Carla. É como se o primeiro, né, fosse o espermatozoide, que eu virei agora. Fosse o espermatozoide, o da outra ponta fosse, na verdade, mais do que o óvulo, assim, mas é esse centro onde os espermatozoides, vários espermatozoides ficam batendo ali para entrar, e daí o meio é a união dos dois, né? Quando começa a ter toda aquela composição da célula para formar o feto, para formar o embrião. Eu fiz da esquerda para a direita, né? O primeiro da esquerda, daí fiz o segundo é o do meio e o terceiro é o espermatozoide. Mas que interessante essa figura de mulher, não? É, já vi. Demais. Esse que eu falei que parece o espermatozoide tentando entrar, quando amplia ele tem um coração vibrando, né? Que ele tem o centro do coração e daí ele sai vibrando assim. É mesmo, Vanessa, agora que eu vi. Aliás, 3 coraçõezinhos e o do meio mais como se ele cheinho. vibrasse. Então, é como se ele vibrasse, fizesse. Isso mesmo. Agora vocês interpretam, tá? Eu gosto de as mestras. Só que a criança, não sei, a criança está presente na minha leitura, no óvulo e no espermatozoide, no embrião não tem criança. Isso. Uhum. É como se a viagem transpessoal estivesse interrompida. Esse exemplo que você, Vanessa, conseguiu captar, né? E falando até do que a Maria Silvia colocou, da presença dos 3 coraçõezinhos, eles estão nessa estrutura, tá? E assim, mostram que assim, eu fiz a viagem e a viagem ela foi interrompida por algum motivo. Talvez porque pudesse me causar uma série de questões do tipo, para eu me empoderar, eu vou precisar ter que enfrentar tais situações na minha existência, né? Então, assim, o que está na base da interpretação dos 3 mandalas que a Rita colocou, é uma coisa que é assim. Primeiro, a Rita tem uma facilidade muito grande de viajar no tempo e no espaço. Ela não está presa nesse estado de consciência ordinário aqui agora. Ela flui em várias dimensões do existir. E já pode incluir... Posso falar, né, Rita? Posso? Pode. Tá, então assim, em várias situações, talvez eu possa até inclusive ter sido não compreendida, porque assim, como eu enxergo as coisas num outro patamar, de um outro estado de manifestação de consciência, e a maior parte do meu núcleo vibrava numa outra sintonia, então assim, o que essa menina está falando? O que ela está querendo dizer com isso? Onde ela quer chegar com essa situação? Mas não é que você esteja inadequada, muito pelo contrário. Com essa característica superior, né? Com essa característica dessas habilidades já desenvolvidas no seu ser, há uma proposta para que você, lá no tempo passado, pudesse ajudar e ter ajudado as pessoas que estavam numa outra dimensão, para que elas pudessem também fazer essa caminhada evolutiva em termos de consciência. Primeiro isso. E segundo, tem uma coisa muito interessante, porque assim, você não se prende a nada.
Ok? É muito difícil conseguir fazer com que você se prenda única e exclusivamente só num objetivo e até logo passar bem. É só aquilo que eu vou fazer na minha vida. Não, não dá. Porque como você vibra nessas múltiplas dimensões, cada uma delas pede um aspecto da sua existência. Cada uma delas, de alguma maneira, pede a possibilidade de você poder manifestar esta habilidade numa prática do existir. Na arte, no lecionar, no poder tocar o piano, no aprender música, no falar idiomas, no poder ir mediunizar e captar os irmãozinhos necessitados, captar o anjo da guarda, o espírito de luz, fazer comunicação interplanetária, se a gente parar para pensar. Por quê? Porque tem uma facilidade neste fluir através da consciência. E quando eu sou conduzida ou me permito conduzir da forma ordinária de consciência, eu meio que bloqueio essas camadas de se manifestarem. Então eu vou utilizar, de repente, psicotrópicos, carinhosamente falando, para poder prender o meu estado de consciência no corpo ordinário do aqui e agora. E isso faz com que, de alguma forma, o meu centro de expressão se perca. Talvez faltasse vida lá na velha infância, no passado, porque eu estava conduzindo ou sendo conduzida por uma estrutura muito arcaica, muito, como se fala, normas técnicas ABNT, né? Vamos brincar assim. E o meu jeito de fluir enquanto Rita não é esse, ele vibra num outro padrão. Tudo bem que a gente precisa ter um ego estruturado para poder dar vazão para todas essas capacidades que habitam esse ser. Então, o feminino, no sentido do assim, o ser a energia yin que habita o seu ser, ela está resguardada, que foi aquilo que a Maria Silvia viu lá no espermatozoide, ela está resguardada, mas ela existe. Mas o resguardo é no sentido de poder tentar se proteger, porque toda vez que tentou se manifestar, pode ter recebido um contra da existência da vida. Tudo bem? Então eu tenho que resguardar isso. E que bom que eu, Rita, tenho o caminho da arte, porque pelo menos através desse movimento eu consigo colocar para fora aquilo. That's all. Tudo bem? Faz sentido isso, Ri? Faz. Tá. Bastante. Tá. E essa ruptura é interessante, né? Que vocês, a Vanessa, vocês viram do meio, né? Que não tem a criança, né? Porque na verdade eu quase morri, né? Eu nasci, né? Eu nasci e daí eu tive um problema, né? E é engraçado que as 3 pessoas que fizeram meu mapa astral brincaram comigo. O que você está fazendo na minha frente? Né? Então, quando vocês falaram isso, me lembrei. Né? Com a configuração que eu nasci, que eu não devia estar viva. E eu brinquei, por isso que eu nasci taurina. Eu falei, daqui ninguém sai, daqui ninguém me tira. Mas o que você falou é extremamente pertinente. Sim. Eu me perdi completamente porque eu quis fazer parte do senso comum. Eu queria ser como todo mundo. Então, eu abandonei todos os meus amigos artistas, entrei num grupo de pessoas que são, assim, empresário, que são super da matéria, e daí eu me ferrei. Porque daí eu me perdi completamente. Mas então faz muito sentido, né? Muito sentido. E você vê que a criança interior está viva nos 3 mandalas, tá? Ela se apresenta nos 3 mandalas. Então, assim, você inclusive está com ela aí à tona nesse momento, porque a condução do nosso trabalho hoje foi exatamente isso, trazer essa instância psíquica criança interior para o presente agora, para o persona, e vamos ver como é que a gente vai atuar isso. Eu não matei o adulto que mora no meu ser, mas eu fiz com que a criança interior subisse, né, em termos de consciência, e ela pudesse vir na frente, tá? É como se fosse assim, como se fala, o arquétipo de cabeça, o orixá de cabeça. Então ele está na frente, nesse momento, dominando a estrutura para que eu possa manifestar na pureza que habita o meu ser. E olha que coisa só uma coisinha, ó. Olha que coisa interessante, é assim, como que eu vou resgatar esse aspecto desse energia yin, do feminino que está aí dentro resguardado? Através da conexão com essa criança interior.
deixando isso se expressar. Quando eu toco, quando eu pinto, quando eu produzo as minhas obras, quando eu leciono na área de arte, quando eu faço conexão com os meios de expressão, porque você enxerga além desse conceito e tridimensional. Então, isso para você é muito fácil, é uma habilidade que já está aí. Quando você usa isso em seu benefício, você está trazendo a essência yin para que ela possa se manifestar, mesmo que até com a influência da razão. Olha para o quadro que tem atrás de você nesse momento. Ele é amarelo lá em cima, bem quase, vindo de um laranja que está numa base toda azul. Se a gente parar para pensar, é isso. Quer dizer, a minha energia primeira, ela é toda o infinito no sentido de energia yin. Mas através do meu criar, eu racionalizo a respeito daquilo que eu sinto e que eu expresso nesse momento. Aliás, é um mandala que está aí atrás de você. Eu fiz na faculdade. Lindo, tá? Lindo. É engraçado que hoje eu perdi 2 vezes a conexão. Assim, ficou mudo. Eu não escutava ninguém, eu tive que desligar o computador e ligar de novo 2 vezes. Por isso que eu nem participei, porque quando eu perco o raciocínio do contínuo, eu falo, o que eu vou falar? Eu não sei o que eles estavam, como eles estavam construindo, né? Então, eu fiquei quieta. E eu dormi. Eu agarrei meu urso, que foi um amigo que o urso branco e preto, um amigo me deu para falar: você nunca mais reclama que você fica sozinha. Toda vez você agarra ele. E ele é fofinho, eu agarrei ele aqui e dormi. Né? E eu estou com uns amigos que estão compartilhando a casa comigo nesse momento. E eu desci e falei: gente, eu dormi. E o Gustavo é super sério, falou assim: você dormiu na aula? Eu falei: putz, grila, ainda bem que todo mundo é cabeça aberta ali. Gente. Porque eu ouvia, mas eu estava eu falei assim, olha essa sabotagem. Será mesmo, ou será que não era o meu inconsciente que precisava captar coisas e que não podia ter a interferência do meu estado vigília, normas técnicas ABNT? Se tem uma coisa que eu detesto, eu vou aproveitar para falar isso aqui agora. Quando a casa lá determina assim, aquele fulano que dormiu na exposição evangélica perdeu a melhor parte, gente, não sabe a imbecilidade que está falando. Porque a gente não sabe se o indivíduo que está ali, ele não precisa ser tratado deslocado do corpo físico. E que não tem condições naquele momento para poder captar a exposição evangélica no estado ordinário de consciência. Normas técnicas ABNT têm utilidade, sim. Até a segunda linha da orelha do livro. Além disso, virou bobagem. Então, se você dormir, se você se retirou, se você não veio, gente, é assim, é isso que a gente precisa no momento. Sim, mas achei interessante o movimento, né? E o ser artista, né? Claro que você vai se formando pela vida, né? Então, a gente trabalha com campo sensível. Então, a gente já trabalha num intervalo ali, mas que faz parte de qualquer artista, né? Não é meu, né? E só que, ao mesmo tempo, a gente capta no campo do sensível e tem que trazer para a matéria. Você tem que materializar. E essa passagem é extremamente racional. Porque você escolhe tudo. Então, o artista ele é extremamente racional. Por isso que as normas da BNT, eu não fui criada por uma mãe austríaca extremamente rigorosa à toa, né? Faz todo sentido. Então, faz sentido. Mas lembra que, assim, talvez só para poder te dar um lugar no sentido de que, assim, ó, eu estou transitando nesse mundo estado de vigília. Tudo bem? Nesse sentido falando, mas eu não posso, a partir desse momento, até ontem eu pude ter feito isso, mas a partir de agora, já sendo sabedora dessa situação, eu posso fazer uma escolha diferenciada disso. E aí, aproveitando aquilo que a Carla falou, criar outras sinapses, outras conduções neuronais, que tem a ver com isso, que é uma questão, ok, eu tive uma mãe assim, porque ela me deu corpo. Ela me colocou nesse mundo aqui concreto, mas eu não posso, de uma certa forma, vibrar só nessa sintonia. Então, eu posso sim estar amiga dos engenheiros, administradores, economistas, etc. e tal, porque já são amigos. Não, mas são amigos, você concorda? Então, mas eu posso continuar transitando também nos aquários que eu me encaixo melhor. E tá tudo certo. Eu pensei muito quando a Carla falou, eu fiquei... Foi bem pontual para mim. Sim, Obrigada. sim.
Imagine. Obrigado você, Ri, por participar do nosso grupo, tá? Você é uma peça-chave aqui dentro, desculpa, Todos tá? nós. E nem vai fugir não, porque eu vou atrás e é pior, tá? Aí a coisa fica mais feia. Que aí eu vou meninas? como capa negra, a coisa fica tenebrosa, tá? Não é como esse macaquinho que tá aqui agora, não, tá? Você sabe que toda gira de Exu termina com zereza, hein? Então. Credo. Eu não sou bandista, mas eu sei. Não é? Com certeza, tá? Obrigado, viu, Ri? Obrigada a você. Quem mais, gente? Vitor. Fala, amor. Adorei fazer essa coisa e eu não... Ver as fotos na sequência deu um start diferente. Eu não conseguia desenhar nada, assim, desenhar livre e tal. O que eu consegui olhar das fotos é o que elas me transmitiam sobre mim mesma. E aí eu comecei a tentar olhar as emoções, o que tinha em cada um daqueles momentos, né? Então foi por isso que eu fiz o que eu fiz. E era meio que um exercício de captar o que tinha ali, mais ou menos isso. Tá. Quem quer falar a respeito do mandala da Carla? Posso falar? Acho que é um mandala. Não, pode falar. Eles vão jogar no palitinho, quem vai falar primeiro? Depois eu falo. Fala, Ké, então. Não, assim, acho que um mandala que, assim, o coração, ele é pulsante, é como se tudo precisasse ficar muito claro o que é, né? Então, assim, eu vejo, assim, as palavras escritas ali como algo que precisa ficar bem marcado nesse coração que pulsa, né? Então, e palavras que envolvem, né, afetividade, envolvem coragem, né, firmeza, disposição. Então, né, uma coisa que, assim, é esse coração que pulsa. E a Kelly caiu. Quer falar, Rita, enquanto isso? Assim, engraçado, até cobrir o transformar aqui embaixo. Na verdade, já está ali, né? Não precisava nem, desculpa, não precisava nem estar escrito, eu sei que está, mas me dá a sensação, assim, que toda a formação interna, né, é o que reverbera. Então, o coração, que é todos esses valores que estão dentro, tanto concretos como energia. E ficou mudo, Ri. Tá mudo. Mesmo. Talvez fui eu, não foi a gata. Eu pus o celular aqui para olhar. Desculpa. Será que todo mundo assim, caiu ou foi só eu? Não, só você, Kelly. Ah, tá. Nossa, apagou tudo aqui. Agora entrei pelo celular para ser mais rápido. Então, não, aí o que eu vi foi isso, assim, né? Essa necessidade ali, como se fosse dizer para si mesma, né? De todas essas virtudes e com firmeza, deixar essa vida pulsar mesmo. Muito legal essa observação, Kelly. Parece que falta ainda uma confirmação de uma segurança que já existe, né? É como se eu precisasse trabalhar, sabe, o pensamento positivista, né? É assim, então eu precisasse transformar aquilo que a Maria Silvia ressaltou bem do filme. Então eu vou transformar aquele padrão que está pequenininho dentro do meu ser para uma coisa mais significativa, de mais valor. Então, ao invés de eu colocar energia na sombra, eu vou colocar energia na luz. Mas lembrando, até por conta do que nós conversamos essa semana, de que toda vez que eu estou depositando energia na luz, a sombra também está crescendo. Então eu preciso pelo menos olhar para ela, que geralmente é o antagônico da nossa energia positiva que a gente está trabalhando, para que eu possa, com certeza, estar inteira em todas essas habilidades que já habitam o meu ser. Você ia completar alguma coisa, Kelly? Desculpa.
era isso mesmo. Tá. Foi depois disso que eu falei. Tá. E Rita, você estava falando, desculpa, Não, então, e aí? agora que você falou, a Kelly também, assim, me dá a sensação muito clara, assim, que parece que ela busca o que já é. Isso. Então, assim, já está, ela já vibra esses valores internos, né? Mas ela tem que reforçar, ela tá tão né? dura, assim, que é uma coisa assim, que ela não acredita. Ela tá buscando ainda. Né? Então, já está lá, né? Eu acho que a maior dificuldade é tomar consciência que você já vibra assim, né? Numa sociedade como a gente vive, né? Você fala, não é possível que eu vibro uma energia de luz, né? É engraçado, né? Entendeu? Por isso que eu falo, transformar não precisava estar escrito, que a reverberação desse coração para o mundo transforma, né? É pela cor que ela usou, né? Então, mas é como ela está presa, ela precisa escrever. Sim. É interessante, é o que você falou, Vitor. E daí, pegando o que a Rita fala, para mim traz muito a sensação de um coração mais duro, no sentido assim, ele tem o formato de um coração, mas ele não é um redondinho, né? E esse amarelo dentro, racional. Então é isso que a Rita falou, eu vibro isso, mas eu não consigo pensar, então eu fico no racional, né? Tanto que me chama muito a atenção que ela tem 4 de um lado, 4 do outro e no meio 6. Mas tá certinho, 4 e 4. É verdade, tem isso. E o que me chamou a atenção também foi o sorriso. De todas as letras, o sorriso ele tá meio... E é o único de cor diferente. Você vê que quando a gente sorri com a criatividade, que é o laranja, ele implica nessa possibilidade, né? Quando eu, através do meu criar, eu estou sorrindo, isso se manifesta de maneira mais sólida e fluida ao mesmo tempo, tá? Ele tá mais chapado e ao mesmo tempo mais redondo, assim, as letras, sei lá. Isso. Uhum. Só uma observação, assim, porque tem algumas palavras que não estão claras, que a gente deduz o que é, né? Isso. Embora elas apareçam ali, e outras estão muito claras. Mas me chamou a atenção o criar, né? Ele parece friar. Isso. Primeira vez que eu li, friar, né? Quer dizer, assim, frear o frio, parecendo assim, friar. Eu não tinha visto criar até você falar. Para mim era friar, eu ia perguntar o que significava friar. Eu ia perguntar, eu também ia perguntar o que era. Ela criou a palavra e tal, daí é o que eu concluí, não, deve ser criar, né? Porque amar, união, né? Colo é que cria, né? Então, daí abraço, compartilhar, desbravar e sorriso. Né? Quer dizer, tem um conjunto ali de coisas. Sim. Né? Que a gente pode construir 3 corpos diferentes. Né? E o que está no meio, que é ser, amigo, florescer, brincar, iluminar, avançar, é como se fossem ações desses 2 blocos separados. Né? É interessante. E a gente pode brincar com isso que você falou do friar, que pode ser criar o frio ou frear a criação. Mas o florescer também está bem no meio, né? Está bem no meio. Esquecer que pode florescer tudo isso. Né? Pode. Está bem no meio, tanto do... como é que se fala? Lá no meio do mandala, tudo bem, né? Sim, ele está bem centrado, e a cor a qual ele foi desenhado, que é esse vermelho, energia de raiva, força propulsora para agir, tá? E que, aliás, é o único que está com a mesma cor da primeira camada do coração. Muito né? bom. Maria Silva, você está me dando uma ótima interpretadora de mandalas, tá? Imagina, Gostei de ver. Eu vou na intuição, porque eu não sei nada. Mas a intuição... Então, mas a intuição é um elemento fundamental também para poder ler mandala. Eu sou puro sentimento e intuição. Então, se você me der o texto para ler, aquilo tem que tocar na intuição e sentimento. Senão, vira normas técnicas ABNT, para mim não sai para nada. Ouvi. Fala, amor. E os 3 riscos, embaixo são 3 riscos. Tirando o que está em cima do trans, é 3 e 3. E em cima é 2 e 2. Então,
Então, o 3 tem a ver com essa coisa da comunicação, né? É o casamento do Pai, o Filho e, como a gente diria na tradição católica, o Espírito Santo. Tudo bem? Na tradição católica. E o 2 é a união do 1 mais 1, que forma o 2. Quando 1 mais 1, um inteiro mais um inteiro se juntam, formam o 2. Porque não é assim, é você indivíduo e eu indivíduo. É você inteiro e eu inteiro, que juntos formam uma outra coisa inteira. Tudo bem? Se eu tiver na metade, você não, ou você tiver na metade e eu também, a gente não vai formar um inteiro nunca. Porque está faltando uma parte sua e uma parte minha. Então, quando é um inteiro mais um inteiro, aí vai formar o 2 verdadeiro. Que pela numerologia pitagórica, se a gente brincasse assim, não viraria um 2, viraria um 11. Por quê? Porque é 1 e 1, tudo bem? E aí seria a possibilidade de poder atender às necessidades do que os outros necessitam, não as minhas. Quem vive para si mesmo, única e exclusivamente falando, não é um inteiro. Tá meio um. Se a gente parar para brincar com essa reflexão. Porque não está inteiro naquilo que ele acredita. Se eu falar, eu sei todas essas coisas, mas eu não vou compartilhar com ninguém, a gente não serve para nada, tudo bem? Então vai ter que encontrar alguém outro que saiba isso ou mais até para poder trazer isso à tona para o mundo. Então aquele que está inteiro, ele de verdade ele é capaz de poder doar, porque o que o outro vai fazer com relação daquilo é problema do outro, você não tem nada a ver com isso, cada um usa de acordo com a sua consciência. Mas precisa estar na inteireza do 1. Mais um outro 1 para virar o 2. Isso nessa tradição. Se fosse lá pelos elementos pitagóricos, não seria 2, seria 11. Porque eu não perco, eu não tenho que me submeter para estar com você. Eu entro com todas as minhas habilidades. E aí o 11 é o meu número de missão de vida, né? Mas para eu chegar nesse 11, sim, eu preciso trabalhar o 2. Sim. Porque se eu ficar no 2, eu sou capacho. Exato. Mas aí deixa eu contar um detalhe da mandala que vocês não estão vendo. Eu tirei a foto, só que a hora que eu tirei a foto, eu senti vontade de botar mais um elemento ali. Porque, e eu escrevi em cima, eu sou, em azul. Porque eu senti vontade de escrever isso, que isso sou eu, né? Tenho essa percepção. E aí, uma coisa que me incomodou nessa mandala foi que eu escrevi em tempos verbais diferentes. Abraço, união, colo, amigo e compartilhar, desbravar, ações e palavras. E eu achei aquilo estranho. Mas achei estranho, mas sei lá, tava ali, né? E aí, quando eu botei eu sou, tudo fez sentido. Porque se eu sou em azul em cima do coração, quando junto com o azul virou justamente eu sou união, eu sou colo, eu sou amigo, eu sou sorriso, né? E o ser que está ali é ser os outros elementos, entendeu? É ser as ações. E aí como se tivesse feito sentido aquela diferença ali que... Eu fui escrevendo só, né, gente? Eu fui soltando o que eu percebi nas fotos. E o que eu percebi nas fotos? Que eu sempre estava com alguém quando eu estava feliz. Um primo, uma boneca, um irmão, era abraçando, era do lado, era de mão dada, era comendo. Todas as fotos que eu estava ali muito plena, tinha alguém junto comigo. E as duas únicas fotos que eu olho e digo, são as duas que eu estou sozinha. Você só esqueceu de uma coisa importante, Carla, que talvez esse seja um grande aprendizado para nós. Carla, convidar a Carla para poder estar comigo. Sim, Carla, sim. Convidar a Carla para estar comigo. Sim. Sim, faz todo sentido. Eu acho que é esse o ponto mesmo. E o pensar na questão do transformar é mudar a forma. Que tem tudo a ver com aquilo que você brincou da história das conexões neuronais. Sair deste estilo e criar outros. E por que eu, desculpe? É porque eu quis separar a palavra. Eu ia escrever junto, eu digo, não, eu quero separar isso. Eu não sei o porquê, mas eu quero fazer desse jeito. Era o trans e o formar. Era exatamente essa proposta, entendeu? Que eu quis escrever assim. Então, e além da transformação... Transformar, separado e além da formação, e além do padrão,
Porque Isso. trans é ir além, né? Isso. Então a gente brincar, era isso que eu ia falar. Ó, eu primeiro formo, aí eu vivencio aquilo, esgoto todas as possibilidades e aquilo não dá mais. Aí eu preciso transformar. Tudo bem? Aí eu vou vivenciar aquilo que eu transformei, num estado da forma que está, vivencio em todas as potencialidades. Quando venceu e gastou, eu preciso transformar. Tudo bem? E assim a gente vai, de passo em passo. E daí para mim fez muito sentido, porque a palavra amigo no meio e em verde. E porque a palavra abraço e colo também dos outros dois lados. Nossa, eu fazer isso, eu tô entendendo tudo que tá aqui nessa mandala, entendeu? Sim, que legal. Assim, Esse tem é o muita objetivo. coisa, tem muito significado para mim, tudo que tá no meu momento de vida agora, né? O porquê das situações, porquê dessa necessidade de um ou de outro e porquê comigo, assim, né? Porquê, né? Por que tá aí? Achei muito legal. Sim, se pudesse colocar uma outra questão, ia brincar com uma coisa assim: transformar o quê? Modificar o quê? O apego às necessidades de não se sentir segura no que já tem, no que já é. Sim, exato. Que é o que eu sentia naquelas fotos sozinha. A sensação que eu tinha era essa mesmo. Então, mas brincar com uma coisa que é assim, quando eu passo a ser a minha companhia, né, não significa que o tempo inteiro eu tenho que andar sozinha, não é isso, mas quando eu passo a ser a minha companhia em alguns momentos da vida, mesmo que colocada nessa situação, que não fui eu que criei, então tá, o que é que eu posso tirar de melhor da minha companhia? Se eu só fico na falta do outro, eu não estou valorizando aquilo que eu sou e que eu tenho. Tá? E é esse o meu momento mesmo. É isso mesmo. Perfeito. Tá, muito bom. Tá? Foi muito bom fazer isso. Nossa, Que foi bom. muito bom desenhar isso. Que bom, legal, viu? Quem mais, Obrigada. gente? Imagine, obrigado você, cara. Acho que ficou faltando a minha e a sua, Victor. Então fala da sua primeiro, Kelly. Eu peguei as fotos que eu peguei, que é o álbum, um álbum pequeno que eu tenho aqui em casa, são fotos assim, eu mais como bebê, né? E aí, assim, tem lá eu com a minha mãe, eu com meu pai, eu com a minha avó, eu com a minha tia, eu com o meu irmão, né? E então, com meu pai, com a minha mãe, tô eu, meu pai, minha mãe, não, eu, minha mãe e meu irmão, com meu pai a mesma coisa, meu irmão junto. Aí, assim, né, eu me inspirei muito nisso, assim, de raízes, né, e das cores, né, assim, a minha história com eles é muito importante, eu vejo muito significado nessa vida familiar, então, assim, a gratidão pelo que eu sou vinha desse contato, desse convívio que eu tive com eles, sempre foi muito importante. Então, foi isso que eu quis expressar aí. Que legal, que legal. Gente, quem quer falar a respeito do mandala da Kelly? Estou olhando aqui, mas quem quer falar antes da gente poder falar? Kelly, essa mandala, assim, ela é muito bonita também. E ela tem ali dois estados de consciência nela mesmo. São dois momentos, são dois planos, na verdade. Para mim, aquelas montanhas lá ao fundo são como se fossem uma projeção. Não sei se de passado ou de futuro, mas são um outro momento que está distante de alguma forma e que é importante, que faz sentido. E que hoje está fortalecido nessa presença toda, dessa conexão, dessas raízes fortes, dessas flores crescendo cada vez mais para o alto e com muitas pétalas, né? Então, achei... Só um pouquinho, Miguel. Já está terminando, tá? Mas achei interessante ver esses dois planos distintos e essas flores que crescem para o alto, cada vez mais para o alto e cada vez com mais pétalas, né? Elas parecem muito cheias, né? Com muitas pétalas e com raízes muito sólidas também. Mãe, meu pai tá...
muito legal isso, Carla. Quem mais quer contribuir com o mandala da Kelly? Eu vejo também um momento presente e um momento passado. A montanha, né, que é mais sólido lá mais para trás, e aqui eu fazendo um novo florescimento, como se eu estivesse renascendo, mas com raízes, buscando as raízes do que eu tenho lá atrás. Legal isso. Uhum. Essas duas montanhas podem ter a ver com o velho e com o novo? Podem sim. Até na construção do aspecto espiritual dela. Me fez lembrar um camafeu. Que lindo! Aí eu fui procurar e eu achei, né, assim, ó, não sei se procede, mas eu achei que tem tudo a ver com a mandala dela. Camafeu surgiu por volta do ano 300 a.C., em Alexandria, no Egito, produzido a partir de pedras como ágata, sardônia e ônix. Os camafeus vinham com imagens lapidadas de deuses, figuras femininas e cenas mitológicas. Aí eu pensei na mitologia de si mesmo, né? Aí agora eu arrepiei. Como se eu, Kelly, estivesse vivendo o meu mito, né? O mito pessoal. Tá. Que legal. Onde o passado e o presente fazem sentido, onde essa estrutura familiar, de alguma maneira, deu toda a base e sustentação para aquilo que, carinhosamente falando, a Kelly compartilhou com a gente e que transformou ela nesta pessoa que ela está hoje, né? Assim, foi a condição para ela poder estar neste lugar que ela ocupa nesse momento de estado de consciência, com todo esse aspecto da própria amorosidade que eu aprendi em cada uma dessas relações que foram importantes e que são significativas para o meu existir, e sempre embasada e buscando o aspecto da espiritualidade. Porque se a gente lembrar do teste do dragão como mandala, né, e a Kelly sabe disso porque ela fez o curso de pós lá na formação da psicologia transpessoal, e nós aqui no nosso grupo já trabalhamos isso também, mas é assim, as montanhas lá no teste do dragão, ela tem esse significado, que é essa ascensão espiritual. E olha de onde brota aquele sol, ou se põe, tudo bem? Então é assim, é exatamente atrás da montanha. O meu aspecto de vida yang, energia, atuação, manifestação, ele está o tempo inteiro embasado nessa estrutura da conduta e busca da elevação espiritual. E de verdade, carinhosamente falando, não importa qual a escola e qual o caminho. Claro que essa que você executa hoje é a que faz sentido e tem que ser respeitada e seguida, com certeza absoluta, mas assim, é brincando numa coisa que assim, é onde eu encontrei, eu fiz o reencontro com a possibilidade de poder continuar o meu caminho de ascensão espiritual e de consciência. E tem uma coisa interessante que eu também percebi aqui no seu mandala, Kelly, e que eu vi no seu também, viu, Rita? Vocês têm a possibilidade de transmutar o gen informativo das pessoas que vocês tocam. É difícil isso, viu, gente? É difícil, porque é uma coisa que, assim, às vezes não precisa nem falar nada e nem pôr a mão no outro, mas o fato de estar na presença já é um estimulador para poder modificar padrões no outro que está próximo a vocês. Isso é muito claro, tanto no seu mandala aqui agora, Kelly, como eu também vi isso, eu ia falar em algum momento e perdi, tá, Rita? Mas eu até voltei para ele para poder ver, principalmente naqueles laços entrelaçados do espermatozoide, aparece muito isso. Né? Então, assim, por isso que eu estou fazendo questão de voltar um pouquinho. E no da Kelly está muito presente nesse entrelaçamento da estrutura da formação da planta, né? Dessas raízes que estão juntas para poder formar essas flores que se manifestam. E o tocar é de uma forma mudança de atenção e de consciência. E sempre embasado, envolto com a criança interior viva, né? Que é bem legal isso também. Eu posso ter raiva, eu posso ter ódio, eu posso sentir energias menos nobres, vamos dizer assim, mas eu não obrigatoriamente preciso transpassar isso para o outro.
Isso também é bem presente nesse mandala aqui agora. Eu não estou dizendo que tem essas energias, não é isso. Mas quando eu as sinto, eu não obrigatoriamente preciso transmitir isso para o outro. Fala. Assim, fala. não, você falou, eu vou falar talvez a mesma coisa de modo diferente, não sei. Por Que a favor. montanha, né, que você falou, a montanha espiritual, né? E para mim, a montanha é solidez. É aquilo que me assenta, né? Então, a solidez é aquilo que tem raiz para expandir. Então, como ela está de fundo, então é o meu fundo, a minha estrutura tem uma solidez, por isso o que eu apresento, né, pode expandir. E daí essa raiz que é quase aérea, embora esteja dentro da terra, né, e as flores que são completamente aéreas, né, quer dizer, sim. a essência é que expande sempre, né? Sim. E foi muito bom você ter tocado nessa questão, Rita, porque é o seguinte, ó, como as montanhas elas aí, porque tem montanhas que parecem mais fluidas do que estáticas, tudo bem? E essa daí não, ela é sólida, ela é firme. Então, assim, também foi bom você ter tocado nesse assunto, porque e representa uma coisa importante que é o seguinte, ela está muito bem embasada no caminho espiritual que ela escolheu para ela. Não há dúvida, não há questionamento. Ela já utiliza isso como vibração. Não é aquele questionamento do tipo, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Não, isso não passa nesse momento. Tudo bem? Porque assim, ela sabe que ela está fazendo isso como uma verdade que faz sentido e sincronia com a essência que ela vibra nesse momento. Bem legal isso, viu? Quando a gente brinca e fala com todo o carinho e respeito que a Kelly já vibra as cores púrpura, né, assim, é realidade, tá, gente? No nosso grupo, assim, é uma realidade. Desculpa, tá? Pode não ser ela nas coisas dela, na vida dela, mas aqui no nosso grupo, ela é a quem vibra na cor púrpura, tá? Posso falar uma coisa? Deve. Tá muito... mais desinchado. O quê? O rosto da Kelly está mais desinchado. Eu também achei, eu também ia falar isso, Rita. Está Não mais desinchado, desde a hora que ela começou. Ai, que bom, acho que o grupo está drenando, né? Você vê que legal? Você vê que legal, como foi bom você poder ter feito a escolha hoje de já que estava aqui em São Paulo, vamos aproveitar do jeito que dá. Que legal isso, né? Sim, com certeza, nossa. Vi, sabe o que me chamou a atenção também? O grupo de 3, né? Então ela tem 6 flores, né? E tá bem distinta, 3 para um lado e 3 para o outro. E a montanha, apesar de ser 2, ela também tem a questão que é triângulo. E o triângulo, ele tem 3 pontas. E as duas montanhas com o sol formam um E daí né? 3 também a gente volta para Trindade. Para a comunicação, para o aspecto da possibilidade da expressão. A Kelly também nasceu para isso, faz parte, né, da vivência dela, a vocação é expressar, é tocar o outro através da palavra, da comunicação. Você vê a própria função terapeuta, a escuta, ela também está inteira e atenta ali no que o outro está comunicando. Então isso também faz sentido nessa visualização do 3 como fonte da comunicação e expressão. E é corpo, mente e espírito, né? Corpo, mente e espírito, sim, com certeza. Aí tem 3 nuvens também, agora que eu também me atentei, são 3 nuvens também. Ali tem 4, né? 2 e 2 de um lado e 2 do outro. É que quando eu... sim, mas é que quando eu olhei a primeira sem ampliar, parece que essa que está em cima da montanha é uma só. Tá. Por isso que eu falei 3. Não, mas agora ampliando eu vi que são 4. E o 4 também, se a gente parar para pensar, significa dar forma, né? Para aquilo que eu estou vibrando e criando naquele momento. Então também pode fazer todo sentido. Se eu fico só no 3, eu estou aqui, na esfera mental. Como é que eu coloco isso na forma para conseguir traduzir na realidade que a gente habita nesse momento? Também tem todo esse significado. Tudo bem, Kelly? Tudo bem.
Tá ótimo. Tá. Obrigado, viu, Ké, por poder participar com a gente hoje. Obrigada a vocês. É sempre uma alegria. Gente, só falta o meu agora, tá? Então é assim, eu vou contar uma historinha, eu vou contar uma historinha muito rápida, porque assim, esse mandala que eu fiz agora, cadê a foto? Peraí. Ela tem tudo a ver com uma foto que é essa daqui, que eu mandei para vocês no WhatsApp agora. É a que você postou esses dias, no Dia das Crianças. Isso. Então, assim, eu vou contar um pouquinho a história dessa fotografia e depois vocês fazem a leitura para mim do meu mandala. Eu estava com 4 anos de idade aí nessa fotografia. Eu morava na mesma rua da casa da minha avó, que acho que todos vocês conheceram, ali na Fernandes Moreira, 2 quarteirões para cima. E assim, quando eu, Vitor, nasci, eu trouxe para minha mãe a possibilidade dela começar a passar muito mal espiritualmente falando. Né, assim, ela já tinha uma questão mediúnica com ela, mas foi o momento onde ela precisou recorrer à busca dos centros, parará, etc e tal, porque a espiritualidade estava mexida, né, assim, foi eclodida ali naquele momento. E assim, sempre, como aquilo não era muito comum naquela época, então o que acontecia? Se tratava, fez tratamentos psiquiátricos, tratamentos médicos, até choque ela tomou, tá? Assim, um médico, não eletrochoque, mas um médico da família da época, convidou meu pai a colocar 2 fios na tomada e fazer, de uma certa forma, ela dar uma descarga para poder descentrar aquilo que ela estava vivendo na época. Quando eu estava com 4 anos de idade, meus avós maternos, assim, já moravam em Mato Grosso do Sul. Né? Eles foram administradores de uma fazenda lá da Estância Miranda, da família Clabin, que hoje se chama Estância Caimã, lá no Pantanal, sou mato-grossense. E meu avô foi trabalhar lá porque ele foi, como é que se fala? Ele era administrador, contador, perito, e ele foi ajudar na divisão das terras daquilo para poder transformar em várias fazendas e dividir entre os herdeiros e os donos. E de 4 para 5 anos eu fui viver em Mato Grosso com os meus avós, porque minha mãe não tinha estrutura para poder me cuidar. A minha irmã já era nascida e a minha tia, por parte da minha mãe, né, com quem eu tenho muita afinidade, né, assim, a gente só tem 15 anos de diferença. Então, assim, quando eu nasci, ela tinha 15 anos de idade. Tomava conta da minha irmã pequenininha. E para o meu pai poder ir trabalhar, para minha mãe poder tentar se sustentar, e eu, Vitor, fui viver com a minha avó lá em Mato Grosso. Foi uma fase ótima. E essa foto que eu postei aí, que está colocada na sala de estar da minha casa, onde eu moro até hoje, né? É assim, sempre eu olho, tem alguma coisa nesse sentido. E essa foto é o dia que eu estava me preparando para poder ir embora para a casa dos meus avós. Então, meus avós estavam em São Paulo, eu ia viajar junto com eles, e eu ia passar ali de 5 a 6 meses em Mato Grosso junto com eles. E foi exatamente o que aconteceu. E como era segundo semestre, eu acabei fazendo meus 5 anos de aniversário lá na fazenda em Mato Grosso do Sul. Uau. Não tenho nenhum arrependimento, foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Tanto é que o vínculo com a minha avó materna, veja, eu fui criado por ela. Onde eu tinha consultório? Na casa dela. Ela abriu o espaço dela para eu poder ter, durante 20 anos do meu trabalho profissional, trabalho na casa dela. Ok? Então, essa é a história e aí está o meu mandala. Quem quer compartilhar qualquer coisa que julgue ser importante através desse mandala que eu coloquei? Que eu fiz agora, tá, gente? Ó, enquanto vocês estavam fazendo, eu estava fazendo o meu aqui, tá? Fala, sem rodeios, hein? Eu quero escutar o que for. Então, sabe a primeira coisa que me veio? É. Eu vou dar um exemplo meio trash, mas para vocês entenderem o que eu quero falar. Sabe quando ele está criando Frankenstein? Tá criando? Frankenstein? Ah. O Frankenstein, que ele recolhe um monte de partes separadas. Sei, o Dr. Victor. Ele chama-se Victor. Pois é. Né? Daí, assim, para mim, esse mandala é o momento em que ele acende a eletricidade para dar vida. Né? Então, eu falo assim, é aquele que une o que era diferente. A unidade no diferente.
É exatamente o momento em que ele vira a chave e traz a vida, né? E Que essa legal. sensação que eu tive também, Vitor, de sinapse, de um raio, de uma conexão de várias coisas, como se fosse daquelas conexões neurais, que vão formar algo disso. E principalmente, eu acho que o resultado disso já aparece aqui nessa espiral. É como se recebesse tudo, vários impulsos, várias informações que se conectam e já saem transformadas, gerando um outro processo que sai disso. Que é o que parece para mim, aquele rosa ali com marronzinho. Para mim, eu enxerguei bem essa ativação neural, assim mesmo. Assim. Isso mesmo. Que legal. Uhum. E com essa força propulsora para fazer todo fora, né? Esse vermelho, esse laranja, tudo é que essa ação, essa força, né? Porque parece assim, porque tem uma espiral, né, que é bem sutil em toda a parte vermelha, né, que é a parte pega um pedacinho do laranja, assim, né, que é a base, né? E parece que é dali que nasce a sinapse, né? E parece uma cabeça de perfil, né? Assim, também. onde a gente vê a pontinha do nariz. Sim. Eu tô com medo. Eu pensei numa outra coisa. Gente, é o raio rosa invadindo a pessoa, assim, ó. Sabe quando chega aquela conexão do amor descendo, assim, ó, que a gente faz nas meditações? É como se fosse essa energia descendo também. Se a gente pensar que é a cabeça, que é o coronário que está aqui, né? Essa energia vem expandindo e vem se trabalhando, assim. Do dourado para o rosa. E eu vi ao contrário. Porque me fez lembrar a coluna e a energia da Kundalini, sabe? Que ela é densa, né, até um determinado momento, e daí ela se sutiliza e vai, né? E daí expande. Que, aliás, que foi como o Vi mostrou o dele agora, né? Quando você pegou o mandala para mostrar pra gente, Vi, você mostrou ele assim, ó, não do jeito que você colocou no... Não, é assim, ó. É assim. Não, mas você mostrou assim pra gente, ó. Ó a flecha aqui, ó. Ó a flecha aqui atrás indicando, tá? É assim, ó. Engraçado. Mas eu também tenho uma sensação. Tem toda essa vida, né? Tem toda essa coisa que dá eletricidade para unir o que é diferente, né? Mas que ainda está em semente. Que a potência ainda não foi expandida. É como se até agora tivesse a formação. E estaria pronta para romper a semente para brotar. Entendeu? Sim, isso é bem verdade. Uhum. Porque a semente ainda está fechadinha, mas ela está formada. Ela tem toda a estrutura. Agora só falta botar água para eclodir. Até porque ela já está começando a expandir. Se você for ver a espiral rosa, ela já está saindo ali para fora. Uhum. Já tem um pedacinho, como se fosse querendo sair, né? Se fosse uma semente. Tem, quando for ao contrário. Aí já está nascendo mesmo. É mesmo, isso mesmo. E ela sai do nascer bem de pai e mãe, né? Que ela pega bem o centro do pai e mãe, né? Então, do azul e do amarelo. Essa espiral que está bem suave, provavelmente provavelmente assim, é a projeção do que vai se tornar matéria, digamos assim, o que vai se tornar ação para o mundo, né? Assim, para o externo da semente. Indo para o filme do que a gente falou hoje, é o que o Victor falou, né? Que é quando você está lá em cima, lá no Cristo Redentor, e você consegue olhar toda a Bahia do Rio de Janeiro. Gente, vocês são bons interpretadores de mandalas. Bons interpretadores de mandalas. Gratidão a todos vocês por tudo isso que vocês falaram, tá? Faltou a Kelly. A Kelly quer falar? Kelly, é verdade. Kelly, a cor púrpura não vai se manifestar? Tá sem som. Tá sem som, Kelly.
Não, é que como caiu a conexão do computador, eu tenho que ver tudo no celular. Então eu vejo os desenhos e eu vejo e aí eu volto para cá, né? Mas assim, eu acho que o que vocês falaram é isso mesmo. É como se fosse uma casca que está se rompendo com uma força dentro. Sabe assim, até o ovo, né? Quando ele começa a ter aquela formação ali, que quem está dentro, né? A criatura que está dentro ali, ela vai rompendo, ela vai criando veios no próprio ovo para se libertar. Que legal, que legal. E eu, Nossa, sabe o que eu lembrei agora aqui, Vi? Sabe o avestruz com a cabeça para dentro da terra? Sei, sei. Olha ali o avestruz, assim, ó, como se fosse, ó, o pescoço já tá, todo o corpo tá fora, né? Mas a parte da cabeça ainda tá lá embaixo, ó. Sei, sei. Tipo, bem legal isso. Levanta a cabeça e olha para fora. Sai das fantasias, né? Para poder. Tipo, Tá? Pitch, tá pronto, né? Tá pronto ali. Só Sim. tem um detalhezinho, assim, para enxergar o alto do Everest, assim, bem legal. Sim, sim. Olha, gente, vocês de verdade contribuem e vocês sempre dão um pitaco positivo naquilo que a gente precisa olhar para a gente. É bem legal essa característica. E eu faço questão de compartilhar, primeiro porque eu não sou nada melhor do que ninguém. Primeiro isso, e também sou tão humano e tenho tantas questões para poder serem trabalhadas. E quando a gente também se coloca nessa condição, facilita o outro de que ok poder estar na fase humana, ok ter os pecares, errar o alvo, porque é isso que todo mundo, de uma certa forma, está ajustando nesse processo. Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Tudo bem? Então vamos desabilitar os nossos microfones, por favor, só para a gente poder encerrar. Vamos prestar atenção na nossa respiração. Observar como nós estamos nos sentindo aqui agora. E eu vou deixar uma pergunta, eu vou encerrar de um jeito completamente diferente da forma como nós fizemos até agora. Quem somos nós? Nós, indivíduo, nós, coletivo, nós perante ao bairro que nós habitamos, nós perante a profissão que nós exercitamos, nós perante os relacionamentos que nós construímos ou que nós destruímos, nós perante os nossos vizinhos, nós na nossa comunidade, nós como nós. Nós, nesse estado de consciência que vibramos aqui agora, e que tem a base da essência, se quiser e puder se reconectar, na instância psíquica da criança interior que habita o ser de cada um de nós, que nós revisitamos durante esta quinzena, tivemos a oportunidade de trazer à luz da consciência na tarde de hoje, e que a partir disso, até o nosso próximo encontro, nós possamos ficar com essa instância ativa no nosso ser, só que não mais na linha de frente de atuação, que ela volte a ficar pequenininha do tamanho que ela tem que ser e ocupar o lugar seguro que habita dentro de nós. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. A última vez, inspirando, pausa, expirando, pausa e volta a inspirar. E devagar, sem pressa, vamos abrindo os olhos e terminando a nossa tarde de encontro do dia de hoje. Gratidão a todos vocês, que tarde maravilhosa trabalhando a nossa criança interior.
que a gente possa dar continuidade nisso ao longo da nossa semana. E nos próximos dias eu coloco e entro em contato com vocês para as próximas lições de casa. Tchau, gente! Tchau, bem. Tchau, meninas. Bom fim de semana. Boa semana. Tchau, tchau, tchau. Temos gêmeos no grupo, temos gêmeos no grupo. Aí, tá Olha lá. vendo? Manda beijinho para eles. Manda beijinho. Tchau, Tchau, gente. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Bom final de Tchau, semana, tchau. tá? Tchau, Miguel. Obrigada. Tchau. Ó, o tio tá dando Para tchau para vocês você. também. Tchau, Miguel. Tchau. Quem tava com chupeta na boca? O tio tava com chupeta na boca, você viu? Porque ele Olha tava. lá, tá com a chupeta na boca. Porque ele tava. Porque ele é criança. Olha só a criança dele, que legal. Olha o macaco na cabeça, você viu? Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.